Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, aos transtornos de personalidade, assim como a gente iniciou na aula anterior, tá? Eu só vou revisar nessa primeira parte o que a gente trata quando a gente está falando de transtornos da personalidade, né? Lembrando que aqui a gente está falando de transtornos, ou seja, algo que traz prejuízo, né, social ou para o indivíduo e sofrimento social ou para o indivíduo, tá? E como que a gente desenvolve esses transtornos, né? Como a gente já viu aqui em alguns momentos, alguns pontos que vale a gente só revisar, tá? Então, na letra A aqui, a gente vai ter, não tá aparecendo toda aqui na minha tela, mas a letra A é uma linha reta, né? Do qual o indivíduo nasce e se desenvolve, né? Ao longo do seu curso de vida de uma forma funcional com seus traços de personalidade. Na letra C, a gente vai ter a alteração da personalidade. O indivíduo nasce, né, funcionando muito bem e, de repente, no meio do seu curso de vida, de forma abrupta, algo o acomete de modo que ele tenha alterações na sua personalidade. E, por fim, na letra B, a gente tem aqui algo desde o início da vida desse sujeito que vem caminhando ao longo do seu desenvolvimento de forma que apresente um transtorno, né? Então, a gente vai ter nesses transtornos de personalidade características, traços, tá? Do desenvolvimento que esse sujeito apresenta algumas características desde o início da vida. Embora, vale lembrar que a gente não diagnostica a partir do DSM-5 crianças, tá? A gente observa traços que se desenvolvem ao longo do tempo, mas o diagnóstico a gente dá a partir da idade adulta. Então, vamos lá. Por definição, só para a gente revisar bem, para ficar bem organizadinho, tá? Definição de transtorno de personalidade. Então, vamos lá. É um padrão persistente da experiência interna, ou seja, daquilo que o indivíduo sente, tá? Então, ele persiste ao longo da vida dele, né? E do seu comportamento, algo que ele também faz. Então, vai desde o ponto de vista interno, do que é sentido e do que ele faz, tá? Que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura que ele vive, algum comportamento que fica fora, né? Fora daquele padrão relacional, interpessoal, cognitivo, de forma que essa pessoa fique apresentando transtorno da personalidade, certo? É difuso e inflexível. Difuso, a gente vê ele nos mais variados contextos de atuação desse sujeito, certo? Ele apresenta essas características aonde quer que ele esteja, porque é um transtorno de personalidade. Esses traços acompanham, eles dizem respeito de quem é essa pessoa, tá? E é inflexível, ou seja, eles não mudam. Eles apresentam, como por exemplo, borderline ou transtorno de personalidade antissocial, algumas formas, né, que podem até ser, ao longo do tempo, pela impulsividade, né, diminuído pela idade, principalmente o border, tá? Mas continua apresentando traços dessa maneira, certo? Começa na adolescência ou no início da fase adulta. Lembrando que o transtorno de personalidade antissocial só pode ser diagnosticado a partir dos 18, tá? Nos outros, a gente consegue identificar alguns traços, mas a gente pode caracterizá-lo, o transtorno de personalidade antissocial, né? Por entender que é um diagnóstico de um peso um pouco maior, né? A partir mesmo dos 18 anos, certo? É estável ao longo do tempo e leva necessariamente, tá? É importante colocar aqui o sofrimento e o prejuízo, né? E ou um ou o outro. Seguimos então. Na aula passada, a gente viu os transtornos de personalidade que a gente chama do grupo B, tá? Que é o transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônica e transtorno de personalidade narcisista, tá? Esses 4 primeiros a gente viu na aula passada, eles fazem parte do grupo B, tá? Dentro do DSM, a gente tem 10 transtornos de personalidade e a gente viu 4 na aula passada, tá? Que também tá gravada já essa aula. E a gente vai colocar aqui, então, hoje, os outros 6 que ficaram de fora, certo? Primeiro, a gente vai começar com transtorno de personalidade paranoide,
tá? Esse transtorno de personalidade, como o próprio nome dele já diz, né? Ele tem um padrão persistente de uma paranoia, em que há uma desconfiança constante aonde quer que esse sujeito está, tá? No qual ele fica sensível às decepções e às críticas, ele é rancoroso, porque se ele tem uma mania de perseguição, que estão sempre o perseguindo, que estão sempre correndo atrás dele, né? Como se ele tivesse uma dívida, uma paranoia sempre com todo mundo, como se os outros devem algo a ele, tá? É importante colocar, e isso vai tornando ele rancoroso, uma pessoa de difícil convívio, né? E ele culpa o outro pelas mazelas da vida, tá? E ele é reivindicativo e sente-se sempre prejudicado. Estão falando mal dele no trabalho, né? Sempre é com ele. Falam mal dele na família. Nos relacionamentos amorosos, o paranoide é sempre aquela pessoa que acredita que há um ciúme patológico do seu parceiro, tá? Então aqui a gente vai ter aquele padrão de ciúme realmente doentio, que ele tem quase a certeza, a partir de algo que ele criou muitas vezes, que ele está sendo traído. Tá? Então, ele tem uma sensibilidade excessiva a rejeições e contratempos. Vale citar aqui, né, como a gente viu na aula passada, a necessidade da apresentação de 3 ou mais características que apresentem, né, o que o caracterizam esse diagnóstico, né? Lembrando também que o nosso objetivo não é rotular ninguém, estamos aqui apenas trazendo indicadores diagnósticos para que o trabalho, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, né, junto aos operadores do direito, tenha algumas nuances, algumas tendências que a gente possa observar e conhecer algumas dinâmicas, né, de personalidade, e se há um transtorno, há uma persistência. Então, muitas vezes isso pode trazer algum prejuízo relacional, tanto para o próprio indivíduo quanto para a sociedade, como eu disse no início, tá? Isso é bem importante da gente falar. A gente não está aqui apresentando generalizações, a gente está aqui simplesmente a partir de uns estudos feitos nesses perfis de personalidade, trazendo algumas categorias, tá? A nossa ideia realmente não é rotular ninguém. A ideia é justamente apontar critérios para que a gente consiga identificar e trabalhar com essas personalidades. Certo? Dito isso, seguimos então na personalidade paranoide. Tendência a guardar rancor persistente. Aquilo nunca tem fim. É como se a vida o acompanhasse dessa forma, que sempre alguém está devendo algo a ele e que ele está sendo perseguido. E é claro, a culpa é do outro. Desconfiança excessiva e tendência exagerada. Aqui é importante essa palavra, gente, ó. A distorcer as experiências por interpretar erroneamente, às vezes, ações que eram neutras. Às vezes, simplesmente entrou uma mulher bonita no restaurante, né? E aí o namorado deu uma olhada e a mulher já criou uma história, a companheira dele já criou uma história a partir dessa cena, tá? Ela já tem certeza que ele se relacionou com aquela mulher, ela exagerou, distorceu uma cena, certo? A partir de algo que é dela, da paranoia que é dela. Tá? Às vezes ações neutras ou amistosas de outras, como hostis ou depreciativas. E tenha certeza que isso aconteceu, certo? Obstinado senso de direitos pessoais, sensações de estar injustiçado, aqui também é um item que é importante a gente destacar, tá? A sensação de injustiça em relação a esses direitos em desacordo com a situação real. Esse é um ponto também marcado, né? Porque é algo que chama atenção aos nossos olhos, porque distorce aquilo que de fato aconteceu, certo? Suspeitas recorrentes, sem justificativa, com respeito à fidelidade sexual do parceiro, tá? E aqui, como eu mostrei na aula, né, da outra turma, a gente tem esse livro aqui, tá? Do Robert Lehigh, que ele traz A Cura do Ciúme, que é um tipo de manual, né, científico para as pessoas que sofrem, tá, de ciúme patológico, porque para tudo há terapia e também há psicoeducação, por isso que a gente também traz os tipos, né, dos transtornos de personalidade para que vocês conheçam, e eu acredito bastante também que a psicoeducação é uma forma da gente também trabalhar a nós mesmos, as nossas relações e o nosso trabalho.
tá? Então, seguindo, né, dentro do transtorno de personalidade paranoide, a gente também vai ter uma tendência de experimentar uma autovalorização excessiva, mas sempre de uma forma de vítima, uma forma de que estão o colocando de uma situação que o prejudique, tá? E preocupação, isso aqui também é um traço importante, de preocupação com explicações conspiratórias sem fundamento com os dados reais, tá? Há uma conspiração contra ele no mundo, ou ela, né? Agora vamos para o transtorno de personalidade esquizoide, tá? Aqui a gente vai ter um perfil de uma pessoa fria, indiferente, distante e sem relações íntimas. É o famoso esquisitão mesmo, gente, tá? Aquele que às vezes a gente pode não conseguir se aproximar até por esse jeito esquisito e estranho, tá? Em que vive no próprio mundo e que é solitário, tem uma dificuldade de se relacionar socialmente. Há um peso muito grande na questão relacional aqui também, tá? Não se emociona, é imperturbável, não se afeta. E vai ter, aqui do ponto de vista dos afetos, de como os afetos são manifestados, um distanciamento afetivo, há um não envolvimento com o outro, tá? O afeto embotado também é uma característica importante. O que é um afeto embotado, professora Vanessa? É um afeto que fica guardado, é a forma que ele se relaciona, ele não consegue pôr para fora qualquer tipo de sentimento que ele tenha. Tá? Seja positivo, seja negativo. E vai apresentar também a frieza emocional. Tudo bem, gente? Então, seguimos mais um pouquinho, lembrando sempre de 3 a 5 características do DSM, a gente já consegue diagnosticar, certo? Capacidade limitada para expressar sentimentos calorosos, ternos ou com raiva para os outros, que foi o que eu disse anteriormente. Indiferença tanto para elogio quanto para crítica, tá? Poucas atividades que produzem prazer, uma dificuldade no prazer, pouco interesse em ter experiências sexuais com parceiros, certo? Preferência quase que invariável por atividades solitárias, preocupação excessiva com fantasias e muita introspecção, ausência de amigos íntimos ou de relacionamentos confidentes, uma dificuldade para isso, tá? E uma insensibilidade marcante em relação às normas e convenções sociais. Não tá nem aí, certo? Ele não se envolve com essas questões. Esse é bem autoexplicativo, acho que não tem nada muito complexo aqui para a gente caracterizá-lo, certo? Vamos para outro do grupo A. São 3 no grupo A: paranoide, esquizoide e esquizotípico, tá? Aqui no esquizotípico, ele é um tipo mais difícil da gente encontrar, tá? A gente tem aqui no Brasil uma figura que ficou bem famosa por ser esquizotípico, que é o Henri Christian, não sei se todos vocês vão lembrar, mas é uma figura que ficou marcadamente conhecida, tá? É uma figura que apresenta ideias e crenças estranhas de autorreferência também apresenta desconforto nas relações interpessoais. Aqui, ó, pensamento vago e excessivamente metafórico, tá? E apresenta uma aparência física excêntrica por meio de vestuários, vestimentas estranhas, assim, como aquelas vestimentas que não são apropriadas, né? Nem para uma questão religiosa, nem para uma questão de festa, fantasia, não. Ele está sempre com esse tipo de vestimenta, tá? Então, a gente vai ter aqui essas características que são complexos, mas fáceis a gente identificar, tá? Que eu vou ler rapidamente e aí a gente já passa para os outros transtornos de personalidade. Gente, na hora da dúvida, na hora que bater uma dúvida, vocês voltem lá para o primeiro slide e para o resumo que eu deixei para vocês dos transtornos de personalidade, tá? Lá tem a definição. Se é transtorno ou não, a gente vai ver, né, com a questão de ser difuso, aparecer em vários contextos, né, ser inflexível, tá? Produzir sofrimento ou prejuízo, tá? Então, desconforto e incapacidade para ter relações interpessoais íntimas também aparece nesse grupo. Percebe-se que esses 3 grupos, eles apresentam características semelhantes, tá? Frequente ideia de autorreferência, tudo que acontece no mundo se refere a ele para prejudicá-lo.
Experiências, aqui também caracteriza bem esse perfil. Experiências perceptivas incomuns, incluindo ilusões corporais, tá? Sensações, pensamento e discurso incomum, estranhos, por exemplo, pensamento vago, exageradamente metafórico, hiperelaborado ou estereotipado, tá? Ideação paranoide, indivíduo muito desconfiado, então apresenta também outra característica do mesmo grupo, tá? Afetos inapropriados ou reduzidos, ele não tem um envolvimento interpessoal, comportamento e experiência física e aparência física, desculpa, inclusive as vestimentas, ausência de amigos íntimos, além da família também, que há um afastamento, tá? E a ansiedade excessiva em situações sociais que não diminui com a familiaridade em relação a tal situação ou é colorida da ideação paranoide, tá? Então foram esses três os transtornos de personalidade do grupo A, tá? E agora eu vou para o transtorno de personalidade do grupo C. Vamos começar então com o transtorno de personalidade evitativa ou ansiosa, tá? Percebam aqui na figurinha, né? Que tá todo mundo se relacionando e a pessoa tá aqui, né? Fora do meio das pessoas se relacionando naturalmente, tá? Então, vai apresentar dificuldade em descontrair-se, de se soltar nas relações, preocupa-se facilmente, tá? Tem muito medo de situações novas, também muito atento a si próprio, muito sensível à rejeição e extremamente inseguro, tá? Aqui, ó, aqui começa a gente ver características que são bem importantes. Estado constante, gente, lembrando lá do início da aula, né? É um estado constante de tensão e apreensão. Isso permanece, por isso que se caracteriza com um transtorno. Ele apresenta o quê? Ele apresenta um sofrimento. Ele é difuso e inflexível. E esses traços, isso que aqui que a gente está trazendo esses diagnósticos, são traços que caracterizam esses transtornos, tá? Então, para quem está com dificuldade, que eu já recebi mensagens no inbox, que está muito difícil, que está muito maçante, gente, de fato, são muitas informações, eu não estou podendo, né, tá lá presencialmente com vocês na faculdade, mas a gente está aqui para tentar diminuir o mínimo de dúvidas possíveis a vocês, tá? Então, esse transtorno vai apresentar crença de ser socialmente incapaz, desinteressante e inferior aos outros. Ele evita os relacionamentos, ele não troca, tá? Ele não participa das relações sociais. Em todos os contextos, é aquela pessoa que vai ter dificuldade, muitas vezes, até de comer numa praça de alimentação de um shopping, tá? Pessoa que vai ter dificuldade de fazer uma assinatura em pública. É desse tipo de evitação que a gente está falando. De qualquer tipo de exposição social, tá? Até muitas vezes dificuldade de ir ao médico, de participar de uma audiência, tá? Devido à grande dificuldade que ele apresenta. Preocupação ou medo excessivo em ser criticado ou rejeitado, restrições na vida diária, viu? Como eu disse, né? Não vão à academia, evitam lugares, né? Evitam dificuldades até profissionais, de ganhar dinheiro, tá? Devido à necessidade de segurança física ou psíquica. E evitação de atividades sociais e ocupacionais que envolvam contrato interpessoal significativo, tá? Principalmente tá? Ele não vai para esses encontros, ele não vai para esses locais, nem para comer numa praça de alimentação de um shopping ou de um restaurante qualquer, a não ser que ele se esconda, tá? Por medo de críticas, desaprovação ou rejeição, tá? Então, gente, esse é o primeiro, tá? Do grupo C, transtorno de personalidade evitativa ou ansiosa, tá? No grupo C, a gente vai ter padrões que vão estar permeados pela ansiedade, que vão ficar parecidos com alguns transtornos de ansiedade, tá? Mas a gente está aqui falando ainda dos transtornos de personalidade. Eu quero frisar bem isso aqui. Esses 10 que a gente está vendo são transtornos de personalidade, são estruturais, são traços que compõem a vida da pessoa, tá? São fatos que fazem ela funcionar na vida dessa maneira. E aí, a gente vai ter, né, um transtorno de personalidade bastante conhecido, que é o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, tá? Lembrando aqui que a gente está falando de transtorno de personalidade, certo?
Obsessivo, obsessão se dá no pensamento e a compulsão se dá pela ação, né? O exemplo que eu já citei anteriormente é na obsessão, eu fico aqui dando aula, né? Se eu apresento esse transtorno, pensando se eu fechei não a porta e vocês nunca vão saber no que eu estou pensando. Agora, se eu tenho um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, eu não só ficarei pensando na porta aberta, como também vou lá checar se a porta está aberta ou não, impedindo, inclusive, que a minha vida flua, né? Que a minha vida aconteça, tá? Então, gente, assim, ó, um padrão de personalidade obsessivo-compulsivo é um padrão muito rígido, né? Diante desse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, que a gente precisa se adaptar diante dos confinamentos, diante da gripe, né? Aí do coronavírus, né? Desse vírus que assolou a nossa vida, né? Então, é uma pessoa com muita dificuldade de se adaptar aos novos contextos por ser muito rígido, metódico, né? Tudo para ele é dentro de um método, ele não consegue sair de algo que não seja dentro desses critérios, minucioso, detalhista, tá? Não tolera as variações ou improvisações, como até brinquei hoje de manhã, aquela pessoa que não se adaptou a uma aula online, uma aula à distância, porque ficou registrado que seria uma aula presencial, então tem bastante dificuldade com a mudança, com o novo, né? Perfeccionista, né? Lembrando aqui que o perfeccionismo ele é uma armadilha, ele não é algo positivo. A gente pensa dentro da psicologia o perfeccionismo como se fosse uma molda pronta, né? No qual a gente precisa se encaixar, né? Quem já foi meu aluno, quem já me ouviu várias vezes esse exemplo que eu dou do perfeccionismo, que é do pezinho da geisha, né? O pezinho da geisha é aquele pezinho que, para ser atraente, ele precisa ter no máximo o número 32. E o que acontece? O que acontecia, né? Quando as meninas viam que seus pezinhos iam aumentando, né? Que passavam dessa moldinha 32, que não caberiam mais no sapatinho 32, que iam aumentando o número para 34, para 36, elas cortavam o pezinho, tá? Imagine a dor que isso não causa, né? E é exatamente assim que o perfeccionismo funciona. Ele nos faz a gente querer caber numa molda que não é a nossa, no qual a gente precisa romper características que não são nossas para caber em algo. E é assim, né, que o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo se comporta, tá? E às vezes esse perfeccionismo muitas vezes impede que ele tenha um bom desenvolvimento na vida. É aquela pessoa que vai escrever um TCC, que fica mais preocupada com a introdução, tá? E não conclui o trabalho porque a introdução tem que ser perfeita. Gasta muito tempo em algo para ser perfeita e não consegue gerenciar esse tempo e quando vê, não consegue sair do lugar, tá? É um perfeccionismo que atrapalha, é um perfeccionismo que faz a pessoa não ter continuidade, certo? Muito convencional, segue rigorosamente as regras, tá? Controlador de si e dos outros, tá? Então, contém todas as suas emoções e tenta também controlar o ambiente. Às vezes, nem muito falando, sabe, gente? Fica só olhando, assim, vamos ver se essa pessoa vai fazer exatamente como eu pedi. Vamos ver se ele vai lavar hoje a louça conforme eu pedi. E isso causa um sofrimento. A pessoa, ela não consegue relaxar no vínculo. Ela fica presa ao controle. Vamos ver se a aula dela vai ser boa hoje. E a pessoa não presta atenção na aula para ficar nesse controle da qualidade da aula do professor, tá? Então, a pessoa controladora, ela também não se solta, ela também tem questões com sexualidade, tá? Ela também não solta a sexualidade assim tão simples. E aí, às vezes, quando solta, solta demais ou não solta, tá? Fica bastante presa dentro da sua sexualidade por conta dessas características, certo? E costumam ser pessoas muito indecisas e indecisões muito pequenas. Se vou tomar café com açúcar ou se vou tomar café com adoçante. Ficam presos na dúvida. Aquela pessoa que tem dificuldade de se colocar. E como ela tem necessidade de sempre acertar e cumprir as regras, aquilo que necessita de algo que vem dela gera uma indecisão, porque vai que erra, tá? Então, tem uma intolerância ao erro, uma dificuldade de se permitir experimentar o que o novo vai apresentar,
tá? Então, são pessoas conservadoras, para fazer sempre do mesmo jeito, presas às tradições, para que elas não inovem, para que elas não mudem, tá? Porque essa mudança gera uma ansiedade muito grande. Então, a gente vai ter algumas características, né? Como preocupação excessiva com detalhes, regras, listas, ordem. Às vezes são detalhes bobos, detalhes sem importância. É aquela pessoa que chega e vai te contar uma história assim, um detalhe absurdo, né? Que ela poderia te contar em 5 minutos, ela te deixou 1 hora contando, né? E aqui também entra uma dinâmica de controle, é aquele paciente que conta uma série de detalhes durante a sessão. Faltando 5 minutos para acabar, ele te conta o que ele deveria ter contado nos 5 primeiros minutos, que te impede de trabalhar, né? Então, também entra aqui nessas questões, tá? Organização extrema, esquemas, certo? Perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas, como eu disse, dúvidas excessivas sobre assuntos irrelevantes, por que essa pessoa fez isso e não fez aquilo, e fica em cima dessa dúvida e não evolui, tá? Cautela demasiada, rigidez, como eu disse antes, teimosia, tá? Lentidão, demora para responder. Por que a lentidão? Também como uma forma de controle e também como uma forma de ganhar tempo para ver se consegue achar uma resposta certa, tá? Então, ele fica nesse ritmo. Insistência incomum para que os outros submetam-se exatamente à sua maneira de fazer as coisas, né? Porque assim ele tem um controle. Excesso de escrúpulos e preocupação indevida com detalhes da vida, com detalhes completamente sem importância. A rigidez impede ou anula o prazer nas relações interpessoais, não consegue relaxar no vínculo, não consegue ficar confortável. A adesão excessiva às convenções sociais e certo pedantismo, vaidade e arrogância, né? Fica tão presa às regras e às normas que não consegue estar dentro das relações, tá? Então, esse foi o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Vamos para o último, tá? Transtorno de personalidade dependente. Como o próprio nome já diz, depende extremamente dos outros, né? É bem comum que a gente encontre o complementar patológico do dependente com o narcisista, tá? Eles se relacionam muitas vezes. Um dependente se relacionando com transtorno de personalidade narcisista e essa dupla, né, do que a gente chama de complementar patológico, em que um complementa o outro na patologia. Não quer dizer que o vínculo seja bom, significa que eles vão estar juntos, tá? Então, para ele ficar dependente, ele precisa muito agradar o outro, desamparado quando está sozinho, tá? Porque precisa que alguém o governe, que dite como a sua vida vai andar, sem iniciativa e sem energia e sem autonomia pessoal, né? E aqui a gente volta porque a gente falou lá no início dos slides, né? Lá no início da aula, lá nas primeiras aulas ainda presenciais, o quanto que a autonomia é um recurso de saúde mental. Quanto mais autonomia a gente tem, mais saudável do ponto de vista psicológico a gente se torna, tá? E aí a gente vai ter nesse transtorno subordinação das próprias necessidades e desejos àqueles dos outros, dos quais é dependente, sempre você que sabe, não tem uma resposta pronta, tá? Solicitação constante dos outros, dos quais depende, que tomem as decisões importantes de vida pessoal, até o que ele vai comer, o que ele vai vestir, se sente incapaz de tomar essas decisões, tá? Sentimento de desamparo quando sozinho por causa do medo exagerado de ser incapaz de se cuidar. Não entende que pode se cuidar, tá? Preocupação e medo exagerado do abandono das pessoas pelas quais depende. Ele tem medo de ser abandonado, então ele fica nessa subordinação. Ele acredita que não vai ser nada sem essas pessoas, tá? Capacidade limitada para tomar decisões cotidianas, sem excesso de conselhos e reasseguramento da opinião dos outros. Ele precisa que o outro diga como ele tem que fazer, tá? E relutância em fazer exigências, ainda que razoáveis, pessoas dos quais depende. Ele não consegue nem falar, hoje eu quero comer feijão, eu não quero comer macarrão. Ele tem essa dificuldade, então ele acaba engolindo de forma não assertiva dentro das suas relações. Tá, gente? Então, hoje a gente, assim, fecha os transtornos de personalidade, os últimos 6 que faltaram, e a gente segue na próxima aula com novos conteúdos. Aguardo vocês. Um grande beijo.